Hoje vamos falar aqui em Josué capítulo 7 sobre esse tema, santificação, como um processo de restauração, um processo para que a nossa vida seja restaurada. Então a Bíblia diz assim, eu me basearei em todo o capítulo 7, mas não farei a leitura de todo o capítulo, lerei um trecho, depois alguns versos e mais nos chamarão a atenção. A Bíblia diz, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto por terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderia dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Nós vamos parar por aqui e depois vou citar apenas o restante do texto bíblico. Esse texto aqui, o texto à nossa frente, é a história de um fracasso. E essa história aqui, que narra um fracasso, nos leva a alguns questionamentos. Como, por exemplo, o que pode nos levar a uma situação de uma vitória extraordinária e, de repente, num pequeno espaço de tempo, sermos derrotados tão vergonhosamente? O que produz experiências assim tão contraditórias? Por que num dia de hoje, por exemplo, a gente experimenta coisas maravilhosas vindas da parte de Deus? Deus nos conduz a algumas vitórias, nos dá algumas bênçãos, e alguns dias depois a gente experimenta o outro lado, a derrota, o fracasso. Parece que Deus recolheu a sua mão, parece que Deus não está mais presente, parece que Deus está nos punindo, parece que Deus está nos castigando. Porque é esse o momento que Israel está vivendo aqui. Porque a gente olha no capítulo anterior, nós vemos uma vitória extraordinária. Aquela vitória de Israel contra a cidade de Jericó, onde miraculosamente Deus lhe concedeu a vitória. Uma maneira extraordinária, milagre. Eles saem de Jericó com esta vitória, mas também com uma promessa de Deus.
porque Israel teria que continuar a sua conquista. Israel tinha que conquistar toda a terra prometida, toda a Palestina. E eles de repente vencem Jericó, que era uma das nações mais poderosas da época, e agora eles têm que lutar contra Ai, que é uma das cidades ou uma das nações mais fracas da época. Era como mais ou menos se nós disséssemos assim: o Brasil vencendo uma guerra contra os Estados Unidos e logo a seguir perdendo uma batalha contra a Serra Leoa, contra Guiné-Bissau, contra Gana, ou qualquer um desses países considerados miseráveis. Foi essa a situação que o povo estava vivendo. Só que quando Israel vence Jericó, Deus havia dito: olha, de Jericó vocês só vão poupar a Raabe e a sua família. E você sabe a participação que Raabe teve nesse processo todo, em que o povo recebeu a vitória, porque ela protegeu os espias de Deus, né? Ela reconheceu naqueles espias de que eles realmente serviam o Deus vivo, e Deus disse: olha, eu tenho que proteger essa mulher. E ela teve um papel importante em todo esse processo de vitória. Nós não vamos entrar nessa questão, senão vamos muito longe aqui, porque Deus havia dito: olha, vocês vão destruir tudo de Jericó, só poupem a Raabe e a sua família, porque todas as outras coisas são malditas. Entretanto, embora Deus tenha dado esta orientação divina sobre aquilo que eles deveriam fazer ou aquilo que eles não poderiam fazer, porque Deus ali reprovava, o que a gente percebe aqui é que há um ambiente aqui de arrogância da parte do homem. E não há como a gente dizer que é uma arrogância somente daquele que diretamente, objetivamente desobedeceu a Deus, mas a gente percebe aqui um clima de arrogância que comprometeu aquilo que Deus faria por Israel quando ele fosse lutar contra a nação de Ai. Porque o texto bíblico, ele diz, e ele deixa muito claro para a gente, que Deus havia deixado esta ordem. Esta ordem está no capítulo anterior. O que a gente vê no capítulo 7 é a confirmação de que Israel havia pecado contra o Senhor, desobedecendo às suas ordens. Agora, isso deve levar a gente a algumas reflexões, porque quantas vezes nós não fomos tomados por um sentimento de arrogância? Quantas vezes a gente não foi tomado pela prepotência? Quantas vezes a gente não foi tomado por um orgulho espiritual? Olha que coisa extraordinária Deus fez através de mim, agora tudo fica muito mais fácil. E olha que alguém já disse que o orgulho precede a queda de qualquer homem. E na Bíblia a gente vê um grande exemplo disso, que foi Davi, que um homem muito próspero, um homem que não sabia o que era derrota, foi possuído por uma arrogância tão grande, por uma prepotência tão grande, foi possuído por um orgulho tão grande, que ele chegou num nível que começou a pensar que não precisava mais de Deus. Se antes Davi ia para as batalhas, ele consultava a Deus, ele começou a ir para as batalhas sem consultar a Deus, porque ele era o bom, ele vencia todas, ele não perdia nenhuma, ele era um excelente estrategista, o melhor da sua época, não havia como ele perder, foi possuído por essa arrogância. E todas as vezes que a gente é possuído pela arrogância, a gente começa a funcionar pela carne, porque se a gente é arrogante, a gente começa a deixar Deus de lado, a gente começa a não mais consultar a Deus, a gente começa a não mais reconhecer Deus, a gente começa a não pensar mais em Deus, e a gente começa a agir na carne, porque a gente pode fazer, a gente tem capacidade para fazer, a gente tem inteligência para fazer, a gente tem recursos para fazer. Esse era o sentimento que estava aqui dominando Israel.
E vejamos esse processo aqui que levou Israel à queda. Acompanhe comigo se você não fechou a sua Bíblia. Porque no verso de número 2, Josué diz, olha, vocês vão até a cidade e espionem aquela região. Isso era comum. Josué já havia feito isso quando eles teriam que lutar contra Jericó. Vocês lembram da história? Foram lá os 12 espias. Agora ele manda mais alguns homens para espiarem, porque eles teriam que observar o que Ai tinha como ponto positivo, o que Ai tinha de ponto negativo, qual era o tamanho, qual era o potencial daquela nação, para que eles pudessem então preparar a estratégia de guerra. Isso é natural. Isso é natural. Quem é ou já foi militar, eu não sou e nunca fui, mas é uma verdade que a gente sabe, que um exército, toda a sua ação visa descobrir a verdade sobre o seu inimigo. E ali tenta traçar a sua estratégia de guerra a partir dos pontos negativos do seu inimigo. Era exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. Entretanto, quando esses espias retornaram para dar o relatório como eles eram, ou qual era o poder que aquela nação tinha, o que a gente percebe aqui é que eles dizem assim, verso de número 3, olha, os caras lá são os mortos-vivos, eles são muito fracos, ganhar deles é tão fácil quanto tirar pirulito da boca de criança. Em outras palavras, é isso que eles estão dizendo. E aí eles dizem, olha, Josué, a gente não precisa cansar todo o exército, vamos mandar lá uns 3.000 soldados apenas, e olha que isso é muito, e vai ser mamão com açúcar, esses 3.000 voltarão com a vitória, vai ser fácil demais, deixa o resto aí, manda só 3.000. Esse foi a conclusão que esses homens chegaram. Josué vai então nessa onda, e ele envia então 3.000 soldados, e olha aqui, 3.000 soldados, que era um número bem pequeno de soldados hebreus, porque o exército era muito maior, esses 3.000 era um número bem maior do que o número de soldados de Ai, e quando eles entram em Ai, a Bíblia diz que a derrota foi tão humilhante, que Ai matou apenas 36 dos soldados hebreus e os colocou para correr de uma forma humilhante. Aí acontece essa história aqui, vem o verso de número 5, no seu final diz, diante disso, todo o povo desanimou-se completamente. Aí eu pergunto, não é esse o mesmo processo na nossa vida? Deus ele diz, olha, eu vou fazer isso por você. Aí de repente a gente desanima porque a coisa não acontece como Deus disse que aconteceria. A gente tem certeza absoluta, você já passou por isso? A gente tem certeza absoluta de que Deus vai fazer alguma coisa e Deus não faz. E aí a gente se abate. E aí a gente começa a questionar, mas por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Por que as coisas aconteceram desta maneira? Por que o Senhor voltou atrás da sua palavra? E Josué aqui, juntamente com os demais líderes de Israel, se prostram diante do Senhor com esse lamento, com esse questionamento, com esta lamúria. E Deus diz para eles o seguinte, mas por que vocês estão aí clamando? Por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão quebrantados? Agora é tarde, meu filho. É tarde, porque o que vocês teriam que fazer teria que acontecer anteriormente àquilo que vocês empreenderam em termos de ir a Ai para lutar contra ela. Ou seja, o que Deus está dizendo, vocês estão se prostrando diante de mim agora, porque vocês foram derrotados vergonhosamente, vocês teriam que ter se prostrado diante de mim antes mesmo de irem para a batalha, porque vocês são carnais, vocês são orgulhosos,
vocês são prepotentes, vocês são arrogantes. Em outras palavras, é o que Deus está dizendo aqui a Israel. E aí Deus começa a tornar a coisa mais clara para Josué. Deus diz: primeiro, eu disse que não era para tomar nada de Jericó, porque tudo foi consagrado para destruição. E há alguém entre vocês que pegou algo escondido e levou para dentro da sua casa. Primeiro fato, o pecado que entrou em Israel, a desobediência a Deus. E aí começa aquele processo todo de descobrir quem foi. E aí Deus manda Josué colocar em fila os líderes de cada tribo. E Deus apontou para Josué de qual tribo ele se referia, a tribo de Judá. Depois Deus disse: pegue os clãs, um representante de cada clã da tribo de Judá, e enfileire todo mundo, e eu vou te mostrar qual é o clã. E aí Deus mostrou qual é o clã. Agora pegue todas as famílias do clã, os líderes de cada família, eu vou mostrar. E Deus mostrou. E aí caiu por último sobre a casa de Acã. Josué vai até Acã: mas meu filho, que história é essa? Sim, eu desobedeci a Deus e tomei aquilo que não deveria e levei para dentro da minha casa, enterrei na minha tenda. Ou seja, o fracasso de Israel começou com uma atitude de desobediência a Deus. Porque desobediência a Deus é isso: a gente desobedece, Deus recolhe a sua mão. A gente se torna carnal, a gente se torna arrogante, a gente se torna prepotente, e Deus vira para a gente e diz: meu filho, é assim que você quer viver? Então vá na sua força. Só que Deus sabe que depois a gente vai voltar chorando, depois a gente vai voltar quebrantado, a gente vai voltar ali, como se diz, pianinho, quietinho. Alguns voltam para Deus com reclamações: Deus, o Senhor não existe. Deus, o Senhor me abandonou. Como se o problema fosse de Deus. Como se os nossos fracassos fossem responsabilidade de Deus. Como se o nosso desânimo fosse responsabilidade de Deus. Como se as nossas perplexidades fossem responsabilidade de Deus. E é por isso que Deus diz para Josué: para que você está clamando? Isso não é um momento para clamar. Agora é um momento para chorar, porque vocês falharam e vocês erraram. Só que o que a gente vê aqui não é somente o pecado cometido por Acã, porque nós vemos outros problemas aqui nesse contexto, que revelam a arrogância e a carnalidade do povo. Porque quando eles entenderam que poderiam então invadir a cidade de Ai e lutar contra Ai, em nenhum momento do texto bíblico nós vemos alguém se colocando diante do Senhor dizendo: Senhor, dá-nos a estratégia. Senhor, como nós vamos fazer? Senhor, quando nós vamos fazer? Porque esse é um outro problema. Porque Deus pode dizer para mim: Leandro, eu quero que você vá até ali. Ótimo, eu sei onde Deus quer que eu chegue, mas como eu vou chegar lá e quando eu vou chegar lá é uma outra história. No texto bíblico não há referência de Deus dizendo: é agora. Porque se o povo estivesse diante de Deus em oração, Deus teria dito: não vão, ou não vá. Porque se vocês forem agora, vocês serão derrotados. Ou você acha que Deus não faria isso? Faria. Não vá. Primeiro resolva o problema aí do pecado. Primeiro quebrantem os seus corações. Abandone a carnalidade. Abandone a prepotência. Abandone a arrogância. E Deus não dá essa palavra ao povo. Porque o povo também não busca nenhuma palavra da parte de Deus. Na nossa vida é assim. Quando Deus não nos dá uma palavra, Ele não nos dá, não porque Ele não quer nos dar. Ele não nos dá porque nós não buscamos a palavra do Senhor. E aí o que a gente experimenta? A frustração, a gente experimenta o desânimo, a gente experimenta todos aqueles sentimentos que envolvem a derrota que se abateu em nossa vida. Agora, por que a gente experimenta todos esses sentimentos? A gente os experimenta a partir das expectativas que a gente nutre.
E expectativas são sempre humanas. Porque quando a gente se frustra, é porque a gente alimentou uma expectativa que não é divina. Porque quando a iniciativa é de Deus, a gente não se frustra. Porque Deus nos conduz às vitórias, Deus nos conduz às bênçãos, às realizações, porque Ele está na direção. Agora, quando eu humanamente, carnalmente, começo a sonhar, começo a esperar, começo a expectar, invariavelmente eu vou me frustrar. Porque eu não sei e não tenho a garantia das coisas que eu penso se vão de fato se realizar. Porque elas brotaram dentro de mim. Então, cada um de nós pode fazer um autoexame. Porque todos nós já passamos por situações assim. Agora pense na sua vida se os seus momentos de frustração, eles não aconteceram por causa de expectativas irreais. Expectativas que foram criadas na sua própria cabeça. E se frustra. Então isso nos leva a uma outra pergunta. Que tipo de desânimo você tem experimentado na vida? Até onde o que você pensa, fala ou faz é o resultado de uma revelação divina à sua vida, a demonstração da vontade e do propósito de Deus na sua vida, ou se essas coisas são apenas o resultado de uma insensatez carnal presente na sua vida. Porque esse desânimo, a partir desse texto bíblico, e a frustração tem um processo. E eu quero rapidamente falar de 3 etapas desse processo. Primeiro, e aqui eu vou reafirmar, a frustração e o desânimo acontecem pela minha própria carnalidade. Essa é a primeira etapa da frustração e do desânimo, a minha carnalidade. E pelas razões que aqui descrevemos. Em nenhum momento nós vemos o homem buscando uma direção de Deus, mas o que nós vemos no texto é o homem buscando a ação do próprio homem. E aí no verso 5 ele diz, diante disso, poderia também dizer, resultado lógico, conclusão inevitável, o povo desanimou-se completamente. Segunda etapa do desânimo e da frustração. Eles acontecem quando dou ouvidos a quem não tem o que compartilhar acerca de Deus. Porque quando os espias vieram, eles trouxeram um relatório humano. Foi uma palavra deles, não foi uma palavra de Deus. Porque Deus não disse, olha, vocês vão com 3.000 soldados. Deus não deu uma estratégia, o homem deu. O homem trouxe uma palavra, o homem trouxe um resultado, o homem trouxe uma conclusão. Não buscaram uma palavra de Deus, a conclusão foi a tragédia que aconteceu. Terceira etapa do desânimo e a frustração. Eles acontecem quando agasalho o pecado na minha vida e na minha família. É o caso aqui de Acã. E veja que isso invariavelmente acontece. Quando um membro da família está em pecado, toda a família tem que fazer parte do processo, porque de fato a família, e no fundo a família sabe, e ela tem que encobrir. Faz parte do processo. Há uma corrente ali. Acã levou o pecado para dentro da sua casa e enterrou. E a sua família toda padeceu. Porque a família toda foi conivente com o pecado de Acã. E você sabe que no Antigo Testamento era assim que acontece. Por isso que eu digo que eu tenho mais medo da graça do que da lei. Porque na época da lei o cara pisou na bola, o castigo vinha no ato. Aí estava lá o povo todo de Israel reunido. Aí o buraco abre e cai lá umas dezenas de pessoas. Aí os outros que não caíram falam, opa, deixa eu ficar quietinho no meu canto para que isso não aconteça comigo. As pessoas já ficavam espertas. Agora, no tempo da graça, não. Esse tipo de juízo de Deus não acontece. Acontecem as consequências dos nossos atos. Mas esse juízo do tipo, a mão de Deus vai pesar, é só no dia do juízo mesmo. Porque então é no tempo da graça. Então Deus vai dando linha na pipa. Aí o camarada fica crente que está abafando.
Aí chega no dia do juízo, o Senhor puxa o sujeito, mas agora nós vamos prestar contas. Ô Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, mas apartai-vos de mim, você que praticava iniquidade. Não é assim que acontece nos dias de hoje? No tempo da graça, na era da igreja, nos dias de Jesus? Entretanto, se esse desânimo e a frustração acontecem por causa da minha carnalidade, se acontecem porque eu dou mais ouvidos a quem não tem o que falar em nome de Deus, do que ao próprio Deus, e se acontece porque o pecado eu levei para dentro da minha vida e da minha família, há também aqui no texto que há a possibilidade de sermos restaurados das nossas frustrações, do nosso desânimo, das nossas derrotas. E aí a gente tem que entrar num processo de santificação. E esse processo de santificação de Deus na nossa vida significa 3 coisas. Primeiro, precisamos ouvir o que Deus tem a dizer até nas pequenas coisas. Se desejamos ser restaurados, se desejamos sair do estado de derrota que nós nos encontramos, de frustração, de desânimo, de todos esses sentimentos ruins que fazem a gente pensar que Deus se esqueceu de nós, primeira atitude, a gente precisa ouvir o que Deus tem a dizer. E ouvir o que Deus tem a dizer envolve disciplina, envolve paciência, envolve persistência. Porque eu posso perguntar algo a Deus hoje, agora, e Deus não me responder agora. Ele pode me responder quando eu chegar em casa. Mas Ele pode me responder amanhã de manhã, ou pode me responder semana que vem. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter a disciplina, porque se Deus tiver que me responder semana que vem, eu tenho que estar todos os dias diante do Senhor, esperando que Ele me diga alguma coisa. Porque se eu não esperar, eu vou botar a mão no negócio e vou bagunçar com tudo. E aí eu vou me frustrar. Então, ouvir o que Deus tem a dizer, até nas pequenas coisas. Segundo, preciso consagrar a minha vida e a minha família ao Senhor. Preciso consagrar. A minha casa, ou na minha casa, só deve entrar aquilo que provém do Senhor. Não pode entrar aquilo que não é do Senhor, aquilo que Deus reprova. E nesse sentido eu preciso constantemente, porque existem situações que todos nós vacilamos e às vezes entram coisas e nós não nos percebemos. Então precisamos fazer aquilo que Paulo nos sugere em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos fazer isso constantemente. E isso é uma questão de disciplina também. Eu preciso também submeter a minha família a esse autoexame. Espera aí, o que está entre nós que não pertence ao Senhor? Vamos tratar desse negócio aí. E uma vez trazendo isso à tona, é colocar diante do Senhor. Se for um caso de confessar a Deus, que seja confessado. Se é um caso de arrependimento, que haja o arrependimento. Para que esse processo de santificação de Deus na nossa vida possa prosseguir. Porque Deus, Ele tem o prazer de agir na vida e na família daqueles que se consagram inteiramente ao Senhor. Vejam que Ele não está falando de pessoas perfeitas, mas Ele está falando de pessoas que se consagram. Porque quando nós nos consagramos ao Senhor, a palavra consagração quer dizer pôr-se de lado para uso exclusivo de. Então nós falamos o seguinte, consagramos o piano ao Senhor. Então estamos dizendo, esse piano é para uso exclusivo do Senhor. Aí chega alguém aqui e diz o seguinte, olha, nós vamos fazer um showzão aí na cidade, e a igreja pode emprestar o piano para a gente? Porque ele é para uso exclusivo do Senhor. Ele foi consagrado. Eu digo, Senhor, a minha mente está consagrada ao Senhor. O que isso significa? Que eu não vou parar diante da TV para poluir a minha mente com os lixos que tem na TV. Eu não vou ficar rindo daquelas piadas indecentes que são contadas nos programas ditos de comédia.
eu não vou permitir que a pornografia entre na minha casa, eu não vou poluir minha mente, porque ela foi consagrada ao Senhor. Terceiro, eu preciso me quebrantar diante de Deus em arrependimento e confissão. Ou seja, isso é diferente de pedir desculpa. Deus não quer ouvir nosso pedido de desculpas. Deus quer ver em nós um coração quebrantado, um coração contrito, em sinal de arrependimento e confissão. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que as confessa e as abandona encontra misericórdia. É o que Deus quer. Deus não espera que o Leandro seja perfeito, mas Deus espera que o Leandro, nos momentos em que ele for confrontado, ele tenha a condição e a capacidade de se quebrantar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoe, eu estou arrependido. Por que Davi, ele foi chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus? O cara foi um assassino, ele foi um adúltero, foi um péssimo pai, e mesmo assim, a Bíblia diz, Deus disse: esse é um homem segundo o meu coração. Por que ele não falou a mesma coisa para Saul? Saul cometeu tantas atrocidades quantas Davi cometeu. A razão é simples. Porque quando Davi ele era confrontado, e Deus usava o profeta Natã para isso, Davi se humilhava perante Deus e falava: Senhor, me perdoe. É só a gente ler o Salmo 51 e o Salmo 32. Foram salmos compostos por Davi naquele contexto do pecado dele com Batseba e da morte do seu filho. Davi ele fala: Senhor, eu estou aqui num estado de morte, torna a dar-me a alegria da tua salvação, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Porque era um homem que era capaz disso, de se arrepender, de se quebrantar, de confessar as suas debilidades ao Senhor. Então, queridos, se essas frustrações, se esses desânimos, se essas derrotas acontecem em nossa vida como um processo de carnalidade, de arrogância, de orgulho, a restauração acontece quando nós damos ouvidos ao que Deus tem a dizer, quando consagramos a nossa vida e a nossa família ao Senhor, e quando nós nos quebrantamos diante do Senhor em arrependimento e também confissão. Eu não sei se você vive uma situação semelhante ao que o povo de Israel, se você vive hoje uma situação semelhante a que o povo de Israel viveu nesse texto bíblico. Mas se for o caso, passe a ouvir o que Deus tem a dizer. Consagre sua vida e sua família e quebrante-se diante de Deus em arrependimento e em confissão. Se você agiu na carnalidade, Senhor, perdoe a minha carnalidade. Se você teve um simples sentimento de arrogância e de orgulho, Senhor, perdoe meu orgulho, perdoe minha arrogância. Se o seu pecado se concretizou de uma forma mais material, mais física, Senhor, perdoe o meu pecado, e quebrante-se, e chore, e consagre-se, e deixe o Senhor falar o seu coração. Quando isso acontece, acontece também a restauração em nossas vidas, porque começamos a entrar no processo de santificação, e Deus tem prazer de restaurar a vida daqueles que entram em tal processo. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração e nos ajudando, nos fortalecendo e permitindo que a gente tenha esse discernimento, se esse for o nosso caso, e permitamos que o Senhor trate de nós dessa maneira, através da santificação, para que a nossa alma e a nossa vida e a nossa casa sejam restauradas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Bendito Deus, graças te damos pela tua palavra e também até pelos exemplos negativos que encontramos na tua palavra, mas que nos ajudam a vivermos de forma positiva. E até mesmo os exemplos negativos que são usados para criar paralelos com a nossa própria vida, que o Senhor sabe bem, em algumas situações somos tomados por uma insensatez e agimos de maneira que desagrada o Senhor. Mas que teu Espírito nos traga discernimento,
seja uma luz em nossa consciência, para que naquilo que for necessário estejamos corrigindo a nossa vida diante do Senhor, seja ouvindo mais ao Senhor, seja consagrando a nossa vida, a nossa família, seja nos quebrantando diante do Senhor em arrependimento e confissão, seja como for, mas desejamos ser santos, desejamos mais do Senhor, porque sabemos que na medida em que o Senhor tem prazer em nós, tanto mais a nossa vida será restaurada, e o Senhor nos caminhará num caminho de vitórias, de bênçãos, de prosperidade, de felicidades e de realizações. Ó Pai amados, e se entre nós há pessoas que não estão vivendo ainda esse momento, que o Senhor venha ajudá-los e restaurar a sua alma e tudo aquilo que for necessário. É minha oração, ó Pai, ainda pedindo que o restante dessa noite seja abençoada pelo Senhor. Conduza-nos e fortaleça-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, que essa restante de semana seja sob a condução do Senhor.